Você sabe o que é e como é que a gente pode cultivar o desapego? Será que tem a ver com o que as pessoas dizem que desapego é uma desconexão, uma frieza, um distanciamento? Tem alguma relação entre desapego e levar uma vida um pouco mais leve? Hoje eu vou te explicar tudo isso logo após a vinheta do canal. Roda aí, editor! Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Eureka. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, eu sou o Luiz, psicólogo e um dos 3 fundadores da Eureka. No vídeo de hoje, nós vamos entrar em profundidade nesse assunto do desapego. Vamos começar então definindo o que afinal de contas é o desapego, já que esse desapego que a gente está falando aqui no vídeo de hoje, ele não tem a ver com frieza, com relações superficiais, um relacionamento que não faz sentido, não tem nada a ver com isso. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que uma pessoa desapegada é aquela pessoa que não tem conexão nos seus relacionamentos. Passa em um relacionamento, vai para outro e parece que não está fazendo muito sentido. Não existe ali uma conexão que acaba sendo gerada. Ou então é uma pessoa cujos eventos, situações da vida também não existe muita conexão envolvida. A gente diz então que não tem um apego, mas isso tem muito mais a ver com uma ideia de um certo senso comum do que a ideia que a Eureka está querendo passar no vídeo de hoje. Desapego e apego está relacionado com rigidez e flexibilidade. O apego que eu estou falando aqui hoje, ele está relacionado a essa noção rígida de que a vida deve ser de uma determinada forma, o meu desempenho no trabalho tem que ser esse, o meu relacionamento tem que ser assim, o meu corpo tem que ser dessa forma, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Gente, esse apego excessivo que acaba gerando uma rigidez torna a nossa vida cada vez mais pesada. E é claro, não quer dizer que isso vai se transformar em um transtorno, um diagnóstico de saúde mental, mas não precisa ser um diagnóstico para nos causar desespero, nos causar mal-estar, nos causar adoecimento, né? A gente não quer isso para ninguém que está assistindo aqui o nosso vídeo, por isso, trazendo que o desapego é essa flexibilidade de perceber que a vida, por mais que a gente tente, se esforce dessa forma ou de outra, a vida acaba sim trazendo surpresas, acaba trazendo mudanças, as coisas não são rígidas e estáticas ao longo de toda a nossa vida. Trazendo um exemplo bem prático, é só a gente se conectar com a nossa versão do passado. O Luiz, quando tinha 10 anos de idade, o Luiz, quando tinha 20 anos de idade, o Luiz, quando tinha 25 anos de idade, essas 3 versões de uma mesma pessoa possuíam diferentes prioridades, diferentes necessidades, vontades, desejos, expectativas. Isso quer dizer que é errado mudar? Isso quer dizer que é errado ao longo da nossa história ter essas mudanças, passar por essas situações? Não, todos nós vamos amadurecer, vamos desenvolver outros papéis, outras funções da nossa vida e esses papéis, essas funções, elas vão exigir que nós também acabemos mudando. Os nossos hábitos vão mudar, a nossa rotina vai mudar, nossas prioridades, enfim, tudo vai acabar mudando. Isso não quer dizer que aquele Luiz lá, quando tinha 10 anos de idade, não é essa mesma pessoa que está aqui gravando o vídeo para vocês. A diferença é que ao longo desses últimos anos, outras experiências foram surgindo, mudanças foram acontecendo e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Mas com certeza, com 10 anos de idade, eu não ia estar gravando esse vídeo aqui, né, ou falando sobre esse tipo de assunto, né, gente? Cabeça muito diferente, uma vida, né, uma história lá muito, muito diferente, tá? E não tem nada de errado nisso. Você também vai olhar para o seu passado, você vai olhar para o seu presente, vai olhar para o seu futuro, você vai perceber, olha, acho que as coisas vão acabar mudando. E esse apego a ser de X maneira, estar sempre daquele jeito, atingir isso, ter aquilo, esses enrijecimentos, né, essa rigidez psicológica, não faz bem
para você. Tem aquela frase, né, que a única constante da vida é a mudança. Muitas coisas já mudaram na sua vida, na vida da sua família, na minha vida, na vida de todos nós. Nossa vida pode mudar ao longo dos anos e vai mudar ao longo dos anos e tá tudo bem que isso aconteça. Por isso que praticar o desapego a essa noção fechada, cristalizada, enrijecida com relação a quem nós somos e como nós vamos lidar com os desafios, acaba nos trazendo um desconforto emocional. Isso não nos faz bem. Por isso, eu quero te trazer hoje aqui algumas dicas de como é que a gente pode desenvolver um pouco mais esse desapego que não tem a ver com relacionamentos, tá, gente? Não tem a ver com relacionamentos, tá bem? Relacionamentos, a gente tem que sim se vincular às pessoas, a gente tem que se conectar, né, com as pessoas e tudo mais, mas não tem nada a ver, tá, com isso que eu tô falando aqui agora, tá? Tem a ver com se desapegar de ideias fixas, né, dessa rigidez psicológica que ela não nos faz bem. E antes de passar as dicas, eu quero que você verifique se você é inscrito aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, um ótimo momento para você apertar aqui no botãozinho, né, se inscrever, ativar o sininho, dar like, compartilhar. Todos esses clichês que você vai ver em todos os vídeos do YouTube, mas acaba sendo importante a gente lembrar, né, e oferecer essa oportunidade de você também estar nos ajudando, né, com o crescimento aqui do canal para que a gente possa cada vez mais levar essa mensagem para mais pessoas. Então, se você está gostando do material, agradeço muito a sua atenção. E agora, vamos adiante então com as dicas. E a dica número 1, a primeira dica que eu quero passar aqui para vocês hoje, tem a ver com a prática da atenção plena. Você talvez tenha escutado como mindfulness, pode ter escutado também como meditação, você pode ter escutado também, é óbvio, como atenção plena. A tradução para o português é atenção plena. E essas práticas têm um dos objetivos, né? Um dos objetivos dessas práticas é fazer com que a gente possa se conectar e se desconectar de uma maneira um pouco mais saudável com pensamentos e com ideias. Eu estava falando mais cedo aqui no vídeo sobre como acaba sendo prejudicial quando a gente tem uma ideia fixa na cabeça que tem que ser de tal forma, essa rigidez. A prática de atenção plena nos mostra que tanto a pessoa que nós somos hoje, as experiências que nos trouxeram até aqui, como também as ideias, opiniões, visões que a gente acaba tendo do mundo, de nós mesmos, das pessoas ao nosso redor, elas são passageiras. Elas têm a ver com como nós somos hoje, mas elas não são eternas. E a qualquer momento a gente pode acabar mudando de opinião, acabar mudando de visão. Ou seja, as práticas de atenção plena nos mostram uma forma alternativa de lidar com pensamentos, com memórias, com imagens que muitas vezes estão nos causando sofrimento e às vezes a gente nem está percebendo que a gente está sofrendo por causa desse tipo de pensamento, por causa desse tipo de situação, dessa memória, dessa imagem. A prática de atenção plena nos permite que a gente se conecte com essas experiências mentais, também esses pensamentos, e a gente também se desconecte conforme a gente vai percebendo o que é mais efetivo, o que é mais saudável. Como é que você pode praticar hoje a atenção plena? Você pode pesquisar aí no Google, tá bem? Pesquisa no Google ou aqui no YouTube mesmo, né? Prática Mindfulness Eureka, prática atenção plena Eureka, tá bem? Você vai encontrar muitas narrações dentro da internet, eu não conheço todas elas, então eu vou logicamente recomendar aqui as narrações da Eureka, tá bem? Mas isso não quer dizer que não tenham maravilhosas outras tantas, tá? Narrações aí guiadas, né? Práticas guiadas na internet, tá bem? Então, essa aqui é a primeira dica, né? Você estabelecer uma prática de atenção plena. Quanto mais você pratica, você vai desenvolvendo o hábito, mais você vai conseguindo desenvolver essa possibilidade de lidar de uma maneira um pouco mais leve, né? Um pouco mais desapegada com os pensamentos e as interpretações que a gente tem sobre o mundo. Segunda dica que eu quero trazer aqui tem a ver com a gente prestar um pouco mais de atenção quando a gente percebe que tem uma vontade de ir para algum tipo de extremo, seja uma atitude que a gente está tomando, seja uma visão, uma opinião que a gente está tendo, a gente observar, tá, essa opinião ou essa atitude, né, essa vontade que eu estou tendo,
tá parecendo um pouco extrema, tá um pouco diferente do que acaba acontecendo, né? Parece que tá uma coisa meio 8 ou 80, sim ou não, 0 ou 1. Quando a gente percebe, e não é sempre que a gente percebe a tempo, tá bem, gente? Então cuidado aí com sentir-se culpado, né, com relação a tudo isso. Tudo bem, tá? É um aprendizado, a gente vai desenvolvendo aí essa habilidade, né? Essa serenidade ao longo da vida, tá? Todos nós, tá? Isso inclui eu também, eu não sou perfeito, não. A gente vai desenvolvendo essa habilidade. Você percebeu que tem uma ideia, tem uma vontade, tá meio extrema, tá uma coisa assim diferente, tá? Observa isso e evita esse tipo de atitude, porque essas atitudes, elas geralmente estão relacionadas a algum apego, alguma ideia que a gente está tendo. Então as coisas têm que ser dessa forma, a vida vai ser assim, vai ser assado. Essa rigidez, ela dá uma ofuscada, uma fechada na nossa visão. De certa forma, ela deixa a gente um pouco cego, tá? Prejudica a nossa visão. Então, se antes eu conseguir encontrar, né, e enxergar tudo que está aqui, então eu consigo ler Eureka, eu consigo ler o restante do que está escrito, quando eu estou nesse momento extremo, a minha visão se fecha e eu só consigo ver um pequeno pedacinho, daqui a pouco é esse detalhe, daqui a pouco é um outro detalhe aqui, e eu não enxergo que tem uma amplitude de coisas, outras sugestões, outras alternativas, seja de visão, opinião, ou mesmo de atitudes práticas que eu posso estar tomando nesse determinado momento, tá? Então percebeu que a visão está ofuscada, tá? E no sentido metafórico aqui, né, gente? Não é literal isso, tá? Percebeu que você só está enxergando uma alternativa, só tem um jeito de resolver isso? Cuidado, a gente pode estar falando aqui de um apego a algum tipo de ideia, algum pensamento que não está fazendo bem para você. Então a dica é evitar esses extremos, tá bem? Vamos então para a terceira aqui e última dica, tá, gente? Sim, eu vou precisar recomendar a psicoterapia. Percebeu que as coisas então tá bem frequente, né? Esse apego, essa rigidez, as coisas não estão fluindo de uma forma como você acha que as coisas deveriam estar fluindo, né? De uma maneira um pouco mais leve. Sim, a psicoterapia pode ajudar você. E tem duas abordagens específicas que eu quero sugerir aqui para você. Elas não são exclusivas dentro da Eureka, tá? A gente pratica essas duas abordagens e outras, né, dentro da Eureka, mas essas duas você encontra também com profissionais fora da Eureka. É a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, e também a terapia baseada, focada na compaixão, CFT, terapia focada na compaixão. Essas duas terapias, elas vão ajudar você a lidar de uma forma um pouco mais leve com essas situações, promovendo a flexibilidade em vez da rigidez psicológica. Entenda, gente, aqui nesse vídeo eu quero trazer bem-estar para vocês, eu quero levar cada vez mais saúde mental. Com essas dicas aqui que eu passo com muito carinho para vocês, com muito cuidado também, né? Desapego não é fácil, tá? A gente se conectar com o momento presente, conforme as coisas estão ocorrendo, né? Essa conexão com o que está de fato acontecendo e menos essa conexão com o que deveria, as expectativas, as ideias, as coisas, né? De uma maneira muito rígida, isso não é fácil, tá bem? E não tem nenhum problema você contar com a ajuda de um psicólogo para isso. A Eureka é um exemplo, tá? De clínica de psicologia que você pode buscar para esse serviço, né? Da psicoterapia, da terapia. Você pode contar aqui com a nossa ajuda, tá? Nós temos psicólogos que vão ajudar você a desenvolver mais essa leveza na sua vida, bem? Então, se você quiser agendar um momento numa sessão com um dos nossos terapeutas, tem o link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. E é claro, se você gostou do material aqui hoje, né? Você nunca tinha parado de pensar nessa coisa do apego, do desapego, né? Tu mais achou interessante o material? Põe o seu likezinho aqui, põe o seu joinha, tá? E eu quero ver os comentários, tá? Gente, eu leio os comentários de vocês, tá bem? Eu gosto de ler os comentários de vocês. Então, se você puder aí, comente aí, diga aí o que você achou do vídeo e tudo mais. Eu acho sempre muito bacana. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.